Well, guys, so in today's lesson, we are going to study a very important topic, as I just said, okay? And it's called the passive voice, okay? So we're going to study the passive voice. Samuel, what is the passive voice? In Portuguese, the passive voice, okay, is called voz passiva, okay? Eita, sorry. Passive voice. Eu estava escrevendo embaixo, subiu. Olha, it's called voz passiva, okay? But we are going to study the passive voice uh, together with another topic. We are going to study the passive voice and contrast it with the active voice. So in English, we have two voices, okay? Essa palavra voz que aparece aqui não é a palavra voz referente à produção de som, não é isso, tá bom? The word voice here is used to talk about a construction, okay, in English. I'm gonna write here voz ativa just so that you can see the translation in Portuguese, okay? And then I'll explain the difference. So just a moment. So as I was telling you, in today's lesson, our focus, pay attention here, guys. Our focus is here. We are going to study the passive voice. Okay, so this is our focus. But we have to contrast this structure with the active voice. So I have to explain you what the passive voice is and compare it to the active voice, ok? So, Samuel, você estava falando aí o que era voz. O que é voz mesmo? I couldn't understand. What is voice? Olha só, eu vou copiar aqui um trecho gramatical para mostrar para vocês. So pay attention. Just a moment. Olha só. Take a look at this definition here. You have here, voice is a grammar term, okay? I'm gonna write here. Voice is a grammatical word. So, entendam a palavra voice aqui, como eu falei, não como a voz, que é a produção de sons, tudo bem? Não é isso. Entendam voice como uma palavra gramatical, ok? Que a gente usa para fazer o seguinte, ó. So, the word voice describes whether the grammatical subject of a clause performs or receives the action of the verb. Já vou explicar, tá? Calma aí, olha só. Voz, ok? Descreve se o sujeito gramatical de uma oração realiza ou recebe a ação do verbo. So, pay attention to these two words here. Olha só. The verb performs and the verb receives. Então, está dizendo aqui que voz é uma estrutura que indica para a gente se o sujeito da frase é o termo que executa a ação ou se é o termo que recebe a ação expressa pelo verbo, tá bom? I'm gonna show you here the difference now. Então, entendam o seguinte, ó, eu vou já adiantar aqui e escrever o seguinte, ó. Na voz ativa, o sujeito da oração pratica a ação expressa pelo verbo. So I'm gonna write in English. The subject. Vocês já vão entender no exemplo, tá, pessoal? Calma, não se assustem, ó. The subject of the sentence performs the action. Notice that I have used, okay? This verb here, tá vendo? Ó, eu usei o verbo performs. O que é performs, professor? Performs significa realizar, tudo bem? Então, olha só. Na voz ativa, the subject of the sentence, okay? The subject
performs the action. O sujeito realiza a ação. So, I'm gonna give you one example here. Eu sempre uso esse exemplo com os meus alunos do ensino médio, ok? So, pay attention. Imagine that we are talking about movies, okay? So imagine that we are talking about movies. And I show you a picture, okay? I'm gonna show you the picture in a few seconds, okay? So pay attention to this picture here. This is a very famous picture. You all know this picture. Take a look. Do you recognize this girl here? This is a very famous painting, okay? This is the painting called the Mona Lisa, okay? And the painter who painted this painting is, or was, because he's already dead, okay? Leonardo da Vinci. You all know that, okay? Because this painting here is very famous. So the painter of Mona Lisa is the famous Leonardo da Vinci. So I could say a sentence or write a sentence giving you this information. I could say, Leonardo da Vinci pintou Mona Lisa. Então eu poderia escrever assim, ó, Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci pintou Mona Lisa. How do I say pintou Mona Lisa? In English, I will say painted Mona Lisa. Como é o quadro, né? Eu vou pôr um D aqui, ó. The Mona Lisa. Ponto. This is a very famous painting. Let's analyze this sentence here. Just take a look. Olha só. Pay attention to what I'm gonna do here. The verb is the verb painted, okay? So the action is here, okay? The verb expresses the action. So the action is the action of painting something, okay? This was the action que Leonardo da Vinci realizou, ok? Qual é o sujeito dessa frase? Quem foi que pintou a Mona Lisa? Leonardo da Vinci. So, Leonardo da Vinci is the subject of my sentence. É o sujeito da frase. O que ele pintou? O quadro Mona Lisa. The Mona Lisa, esse termo da oração, ó, The Mona Lisa, é chamado de complement, né? Complemento do verbo. Em gramática, a gente chama de objeto, né? Ó, object. The object of the verb. É aquele elemento que completa o sentido do verbo, é o objeto, tá bom? Entendam como complemento. Para mim, o que importa é que vocês entendam que o complemento nada mais é do que o alvo da ação, tá bom? Ó, a gente fala assim, ó, the target of the action. É o alvo da ação, tá bom? Vou pôr aqui embaixo, just a moment. Vou deixar aqui do lado. Complement é o alvo da ação. Presta atenção, olha. Now you have the subject of my sentence is Leonardo da Vinci, ok? Leonardo da Vinci realizou a ação de pintar. Então, esse sujeito aqui é um sujeito que realiza a ação. Quando o sujeito realiza a ação, we say that the sentence is in the active voice. Então, quando o sujeito da oração realiza a ação, a gente diz que aquela frase está na voz ativa, tá bom? É por isso que eu escrevi aqui assim, olha, just a moment. Ó, the subject of the sentence performs the action. Então, como é que você vai saber se a frase está na voz ativa ou não? Se o sujeito performs the action, a frase está na voz ativa. Então, ó, aqui está o subject. Quem que está realizando a ação de pintar, não é? O subject. So, my sentence is in the active voice.
Então, pay attention. Essa frase aqui, olha só, eu vou fazer uma seta aqui e vou escrever aqui do lado, ó. Essa frase está na active voice, ok? Active voice. Professor, como é que você sabe mesmo? Pay attention. É porque o sujeito pratica a ação expressa ali pelo verbo, ok? Now pay attention. E a voz passiva, professor? Pay attention to the name of passive voice. Na voz passiva, eu sempre falo para os alunos pensarem assim, ó, pessoal, pensem no fumante passivo. O fumante passivo é aquele que fuma ou que recebe a fumaça? É aquele que recebe a fumaça produzida pelo cigarro do fumante. Então, gravem essa ideia de recepção. Por que eu estou falando isso? Ó? Porque na voz passiva, the subject, ele não realiza ação. The subject of the sentence receives the action. Recebe a ação. Ele é afetado pela ação, tá bom? So, pay attention to that, because this is the difference between active voice and passive voice. Então, ó, essa frase aqui, eu vou chamar aqui de frase 1, ó, just a moment. Deixa eu ver se eu consigo digitar um aqui. Bom, não consigo, vou ter que fazer separado. Oh, this is number 1, sentence number 1, okay? So, my sentence number 1, Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa, está na voz ativa. Now, pay attention. Eu vou fazer agora uma frase 2. E a minha frase 2 vai passar a mesma informação, só que agora na voz passiva. Na voz passiva, o sujeito tem que receber a ação. Então, olha só, o que que recebe a ação aqui nessa frase? Não foi a Mona Lisa que foi pintada? Então, você vai fazer um X aqui, olha. Você pega Mona Lisa, que era o complemento, e vai passar para o começo da frase. Samuel? Oi. Tem uma mensagem falando que tem uma aluna que quer entrar. Ah, tá, é a Juliana. Obrigado, Juliana. Thank you very much. Well, guys, so, as I was saying, ó, na voz passiva, deixa eu fazer já a minha seta aqui, ó. Eu estou passando a frase acima, que estava na voz ativa, eu estou passando a frase para a voz passiva, olha. Para a voz passiva. A mesma frase, ok? But now, I'm gonna write it in the passive voice. O que acontece quando eu passo uma frase da voz ativa para passiva? O meu foco aqui é que o sujeito recebe a ação. Então, aquilo que era o receptor da ação aqui, o complemento, passa a ser sujeito agora. Então, eu vou começar a frase por aqui, ó. The Mona Lisa. Aí eu vou escrever, ó. Foi pintada, was painted. Escrevo por fulano, ó. By Leonardo da Vinci. So, the Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci significa a Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci. Vejam que agora eu tenho uma nova frase, ok? And my sentence now tem como sujeito não mais a expressão Leonardo da Vinci. Lembra? In my first sentence, in my sentence number 1, o sujeito da frase era Leonardo da Vinci. But pay attention, now the subject is different, okay? The subject of my new sentence is the Mona Lisa. Então, tá vendo? Na segunda frase, o sujeito agora não é mais Leonardo da Vinci, ok? The subject of my sentence is the expression the Mona Lisa, okay? So this here is my subject now. So this is I'm gonna write here, subject of the sentence, okay? And the subject, in this case here, será que esse sujeito aqui está performing the action or receiving the action? Se o sujeito, a gente viu que se o sujeito performs the action, a frase está na voz ativa, ó, like here. But when the subject of the sentence recebe a ação, ó, a Mona Lisa não pintou ninguém, na verdade ela foi pintada, it was painted. Quando o sujeito recebe a ação, a gente fala que a frase toda está na passive voice, tá bom?
E o elemento que executa a ação está aqui no final, ó, by Leonardo da Vinci. Quando a frase está na voz passiva, aquele trecho da frase, pay attention to that, aquele trecho, ó, esse trecho aqui, que começa com o by, e traz para a gente o executor da ação, ó, eu vou escrever aqui, executor, I'm going to write in English, doer of the action. Doer of the action é o executor da ação. Então, aquele trecho da frase que traz o executor da ação é chamado de agent of the passive. Ó, agent of the passive. Em português é agente da passiva. É bem fácil entender. Por que é agente da passiva? Porque é aquele termo que expressa quem agiu quando a frase está na voz passiva. So here you have the agent of the passive. Por que é importante você perceber isso? Ó? Pay attention now. O agente da passiva is always introduced with the word by. Okay? We always use the word by to start given this information. The word I'm talking about is this word here, by. Professor, what does by mean? By significa por, ok? So, as you can see here, olha só, quando eu falei, a Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci. Então, ó, a gente usa o by para introduzir quem executou a ação, tudo bem? A pessoa responsável pela ação. Well, so let me drag this to the left, and I'm gonna show you this. Vocês já conhecem esse by aqui. When you are watching a movie, okay, sometimes you can see things like directed by. Ó, você tá vendo o filme lá nos créditos, aparece assim, directed by fulano. Ó, created by. Developed by, não sei quem, produzido por, não sei quem, ó, produced by fulano, escrito por, ó, written by, não sei quem, e assim por diante. Já viram isso daqui nos filmes? Quando aparecem aqueles letreiros com os créditos, lá mesmo quando tá começando o filme ou o seriado, tá bom? Aparece assim, ó, directed by, dirigido por, created by, criado por, developed by, desenvolvido por, produced by, produzido por, written by, escrito por, tá bom? Por exemplo, I'm gonna show you here an example, okay, that is very famous, okay? So take a look at the picture I'm gonna show you now. Take a look at this picture here, guys. Do you know this family? This is a very famous family, okay? They are called the Simpsons, okay? Everybody knows this TV series, okay? This is a TV series that was created for television, okay? Quando tá começando o Simpson, you have this information here on the screen. Pay attention, olha. Aparece escrito lá, assim, ó. Em algum momento aparece assim. Eu tenho aqui uma TV, tá vendo? Ó, aparece assim, ó. Created by Matt Groening. So this guy here, this man here, is the creator, the creator of this TV series, ok? Vejam só como a frase, como aparece escrito, ó, created by Matt Groening. Na verdade, se a gente pensar em termos aqui de voz ativa e passiva, ó, a frase na voz ativa é Matt Groening, Matt Groening criou os Simpsons, né? Matt Groening criou os Simpsons. Eu estou escrevendo na voz ativa, ó. Matt Groening created the TV series. Aí o nome da série, The Simpsons. Ok? The Simpsons.
ponto. Now, pay attention to the sentence. Olha só. Se eu escrever assim, a frase está na voz ativa. Como é que eu sei que ela está na voz ativa, professor? É só você voltar aqui, ó. Na voz ativa, the subject of the sentence performs the action, realiza a ação. Então é só você analisar, ó. Cadê o verbo? Tá aqui, ó. Created is the verb, ok? Olha só. I'm gonna highlight here. Created is the verb. So, who is the subject? Who created the TV series called The Simpsons? Olha só. O sujeito dessa frase é Matt Groening. Aí você se pergunta, esse sujeito aqui, ele praticou a ação de criar ou ele recebeu a ação de criar? Bom, esse sujeito performed the action, não é mesmo? Ó, o Matt Groening é o criador do Simpsons, então ele que realizou a ação, tá bom? Vejam só, se ele realizou a ação, essa frase está na voz ativa, in the active voice. Professor, como é que eu passo essa frase para a voz passiva? Bom, na voz passiva, in the passive voice, ó, na voz passiva, o sujeito, como vocês viram aqui em cima comigo, ó, cadê? Na voz passiva, o sujeito receives the action, the subject receives the action, o sujeito recebe a ação. Então você tem que buscar aqui nessa frase o que foi que recebeu a ação, o que foi criado. The TV series The Simpsons, a série de TV, essa palavra termina em S, mas ela é singular, tá? A série de TV, The TV series The Simpsons. Então você vai, para construir sua frase na voz passiva, você vai fazer o seguinte, olha, você vai pegar o que recebeu a ação, ou seja, o alvo da ação, e vai pôr em posição agora de sujeito, que você vai começar uma frase com essa parte da frase na voz ativa. Então você vai escrever assim, ó, a série de TV Os Simpsons foi criada pelo Matt Groening. Aí ficaria assim, então, ó, the TV series The Simpsons, né? Tomem cuidado, eu falei para vocês aqui tá com S, mas é uma palavra no singular, tá bom? Ó, the TV series é a série de TV chamada Os Simpsons, tá bom? Então o verbo aqui fica no singular, ó. Eu vou escrever em português, ó. Foi criada por Matt Groening, tá bom? Seria assim a frase. Foi criada por Matt Groening. But, Samuel, how do I say that in English? We are here in an English class. So how do I say foi criada por? Olha só. In English, you say was created by Matt Groening. Então, agora analisem comigo essa frase. Olha só o que eu fiz. Eu fiz um X aqui, ó. O que era complemento foi para a posição de sujeito, né? Tá aqui, ó. The TV series The Simpsons. Aqui está o meu sujeito agora dessa nova frase. E vejam que esse sujeito, só um segundo, esse sujeito aqui é diferente daqui de cima, porque enquanto aqui em cima the subject performs the action, aqui embaixo esse subject received the action, não é mesmo? Received the action, porque na verdade ela foi criada. Quem executou a ação? Tá aqui, ó, o Matt Groening. Como eu falei para vocês, the doer of the action, que é chamado de agente da passiva, ó, agente da passiva, agent of the passive voice, fica aqui no final, começando com a palavra by. Então, aqui no final está o agente da passiva, tá bom? Vou escrever para vocês de novo, ó. The agent of the passive. Por que agent of the passive mesmo, professor? Só você entender o nome, pessoal, olha só. Por que chama-se agent of the passive? A frase está na voz passiva. Como é que eu sei mesmo? Porque o sujeito recebe a ação, expressa pelo verbo. Quem executou a ação foi o Matt Groening, tá aqui no final, by Matt Groening. Toda essa parte aqui que eu pus sublinhada em verde
representa o agent of the passive, agente da passiva. Por quê? Porque agente, porque é o termo que indica quem executou a ação. Por que é passive? Porque a frase toda está na passive voice. Por isso é o agente da passiva. Why is it so important to know that? Because you have to remember that the agent of the passive is always introduced with the word by, tá bom? E nos filmes, nas séries, eles fazem isso daqui, ó. Ao invés de eles escreverem a frase toda, eles só indicam para vocês o agente da passiva, ou seja, quem executou a ação. Então, por exemplo, quem foi o responsável pela criação? Aí você vai ter lá, created by fulano, aparece o nome do fulano. Quem foi responsável pela direção do filme? Aparece, directed by fulano. Quem escreveu aquele roteiro? Written by fulano. Eles não querem falar assim, ó, o seriado X foi escrito por fulano. Eles só falam o finalzinho, ó, written by fulano. Tudo bem? E como eu estou mostrando para vocês, this is a perfect example, ok? Because we have here, ó, created by. Vejam de onde que eu tirei isso daqui. Daqui, ó. A frase completa, na verdade, é The TV series The Simpsons was created by Matt Groening. Ou então, assim, ó, This TV series was created by Matt Groening. Poderia ser assim, por exemplo, né, a frase que poderia aparecer escrita na televisão. Ó, This TV series was created by. O que eles fazem? Eles omitem esse começo todo aqui e ficam só com o final. Created by Matt Groening. Okay? So, that's what you have to know. Okay? Now, we are going to practice. I'm going to give you lots of other examples so that we can practice. Okay? Well, so let me erase this information from here. And now we are going to have some fun. Okay? I'm going to show you some other pictures and we are going to create sentences here together. Okay? I'm going to leave this information here on the board, this one here at the top of the screen, so that we can look at it when necessary. Okay? So just a moment, guys. I have written so many things here. I have to take some time to erase them. Okay? So just a moment. Eu já vou apagar isso aqui, tá? É que eu preciso primeiro apagar o que eu digitei de outra forma. Just a moment. Now I'm gonna use the eraser. You will see me using the eraser, okay? Well, so now let's have more fun, okay? I'm gonna show you another picture, okay? Just pay attention to the picture I'm gonna show you, and then we'll write a sentence about it, okay? I am trying to find the picture here, so just a moment. Take a look at this picture here, guys. I think you all know this. This is a very famous movie. Do you remember this scene here? This is one of the most famous scenes in the history of the cinema, okay? As you all know, this is the movie called Jurassic Park, okay? The movie is called Jurassic Park. Do you know this man here? I'm gonna show you now. The director, okay, of the movie. The director, the man who was responsible for the direction of this movie is this guy here. This is Steven Spielberg, okay? Olha só, Steven Spielberg. He is the director, okay? He was the director. I'm gonna write here, the director. Just a moment, I'm gonna change the color so that you can better see it. So take a look. This is Steven Spielberg, and he was the director of the movie Jurassic Park, okay? We write like this, Jurassic Park. Pay attention. How do I say Steven Spielberg dirigiu Jurassic Park? O verbo dirigir é assim, ó, to direct, okay? To direct. And this verb is regular. So you say
directed when you want to say dirigiu, okay? So how do I say Steven Spielberg dirigiu Jurassic Park? I say like this, pay attention. Steven Spielberg directed Jurassic Park. Steven Spielberg directed Jurassic Park. Okay, let me just change here the color of my board. So Steven Spielberg directed Jurassic Park. Pay attention. I have here a sentence. Is this sentence in the active voice or in the passive voice? Can anybody tell me? Active voice. Active voice, yes. So this sentence is in the active voice. How do I know that? Simple. You take a look at the verb. Aí você se pergunta, quem dirigiu Jurassic Park? The answer is Steven Spielberg. Então, Steven Spielberg praticou a ação de dirigir ou recebeu a ação? Bom, ele praticou a ação. Se ele praticou, é porque a frase está na active voice. Porque na active voice, the subject of the sentence performs the action. Realiza a ação, pratica a ação. Okay, very good. Now, how do I say Jurassic Park foi dirigido por Steven Spielberg? Any volunteer to say that? Jurassic Park was directed by Steven Spielberg. Perfect, that's just it, Maria. So, olha só, vou escrever aqui o que a Maria falou, pessoal. Jurassic Park was directed by, ok? A gente fala o by, né, para falar por fulano, ó, by Steven Spielberg. Olha só, just a moment. So, Jurassic Park was directed by Steven Spielberg. Jurassic Park foi dirigido por Steven Spielberg. Can you see? Very simple, né? Bom, let's move on to other examples, ok? Pay attention, ó, a frase está no passado, né? Então eu tenho que usar o verbo to be no passado, ok? Quer ver, ó? Vocês têm que lembrar como é que fala foi. Não sei se vocês perceberam, sempre você precisa usar o foi, ou então o plural, ó, foram, tá bom? Então, como é que eu falo foi? Eu falo was, ó. Jurassic Park foi dirigido, I say Jurassic Park was. Então, em English, toda vez que você precisar falar o foi, você vai falar was, ok? Se você precisar falar foram, you have to use the plural form, so you say were, ok? Quer ver? I have a very good example to explain foram para vocês. Another example that I always use with my students in high school, okay? But before, I'm going to give you some facts about what I am going to show you, okay? I'm going to give you a very shocking information, okay? Some very shocking information. So pay attention to this information here. This is real, okay? Real. Take a look. Have you ever heard about the Black Death? This is real, okay? This is fact. Olha só. I'm gonna read it to you. The Black Death, the Black Death é a peste negra, tá bom? A morte negra, né? The Black Death, also known as the Plague, também conhecida como a peste, swept through Europe, varreu a Europa, the Middle East, o Oriente Médio, and Asia, e a Ásia, during the 14th century, durante o século XIV, lá na Idade Média. Essa época aqui era a famosa The Middle Ages, The Middle Ages. The Middle Ages é como se diz a Idade Média, ok? Idade Média, The Middle Ages. Então, a morte negra, né, que é a chamada peste bubônica, também conhecida como a peste, varreu a Europa e o Oriente Médio e a Ásia durante o século XIV, deixando
cerca de 25 milhões de mortos para trás. Pay attention to this number here. Nós estamos vivendo uma pandemia, né, em que milhares de pessoas morreram, but, there are, in history, we have other examples of other pandemics, okay, and this was another one. Can you see here the shocking number of victims? An estimated 25 million dead. Vejam, eu tenho fato aqui, agora, com base nisso, eu vou construir uma frase para vocês, ó. Imaginem que eu fale assim, ó. The Black Death, só lembrando, Black Death, ao pé da letra, é a morte negra. Só que a gente fala a peste bubônica, tá bom? Ó, The Black Death, eu vou escrever assim, ó. Matou, killed, killed. Eu vou generalizar aqui, tá bom? Ó, about 25 milhões de pessoas. About 25 million people in the Middle Ages. Olha só. Take a look. The sentence is: The Black Death killed about 25 million people in the Middle Ages. Então, estou dizendo, a peste negra matou cerca de... A palavra about indica proximidade, aproximação, tá bom? Cerca de 25 milhões de pessoas na Idade Média. Essa frase está na voz ativa, né? Porque quem matou? A peste negra. A peste negra, o sujeito, executou a ação de matar. How do I say this sentence in the passive voice? Ó, passando para passive voice, lembra, I always start the passive voice with aquilo que recebeu a ação. Então, quem foi morto? Tudo bem? Essa é a pergunta que você vai pensar. Ó. Quem morreu? Presta atenção, tá aqui, ó. About 25 million people. Só isso aqui, né? About 25 million people. Na voz passiva, a gente começa a frase com quem recebeu a ação. Então, quem morreu? Cerca de 25 milhões de pessoas. Ó, você vai começar a frase, então, com about. Já vou mudar de cor. Olha só. About 25 million people. Ó, 25 million people. Agora, vejam só. Foram mortas. Como é que eu falo foram? Take a look at this box here. Foram in English is were. So we say about 25 million people were killed. Were killed. Por quem? Pela peste negra. So we say by. Aí agora eu copio o que estava lá. Ó. Isso aqui vem para cá. Por quê? Porque é quem executou a ação. Aqui a gente vai expressar o agente da passiva, que é o executor da ação. So I will say, about 25 million people were killed by the Black Death. Ó, the Black Death. Quando que isso ocorreu? In the Middle Ages. In the Middle Ages. Okay? Can you see? So I've shown you examples in the singular, and now I have just given you an example in the plural, ok? Então, no singular a gente usa o was, porque a gente precisa falar foi, né? E no plural a gente usa were. Basicamente é isso, ok? Now let's move on to other examples, okay? So just a moment. Samuel, Oi. eu posso fazer uma pergunta? Pode, Ju. Depois da palavra people, eu poderia ter colocado in the Middle Ages? Deixa eu voltar aqui. Peraí, eu acho que voltou lá para baixo aqui. Só um segundo. Onde, Juliana?
Depois de people. Aqui? É. About 25 million people in the Middle Ages. Na verdade, você até poderia pôr in the Middle Ages aqui, Juliana, se você pusesse entre vírgulas. Tipo assim, ó, vírgula antes do in e vírgula depois do ages, porque você está deslocando uma expressão de tempo. Normalmente, Juliana, as expressões de tempo, elas ficam no final. É a posição mais comum delas, tá bom? Quando você desloca uma expressão de tempo para o começo ou para o meio da frase, como a expressão de tempo estará deslocada da sua posição original, você tem que isolá-la por meio de vírgulas, tá bom? Não é errado deslocar, só que o problema é você correr o risco de esquecer das vírgulas, daí você incorre em erro de pontuação, ok? Então, I recommend that you always use all the time expressions at the end of the sentence. But this is only a recommendation, não é uma obrigação, ok? Only a recommendation. Entendeu, Juliana? Sim, entendi. Sim. Então eu poderia falar como você falou, about 25 million people in the Middle Ages were killed by the Black Death, né? Só que você teria que pôr aqui in the Middle Ages, depois de people, entre vírgulas, tudo bem? Ou então assim, ó, você poderia pegar in the Middle Ages e pôr no começo, fala assim, in the Middle Ages, vírgula, about 25 million people were killed by the Black Death. Por que teria vírgula aqui no começo também? Porque da mesma forma ela estaria deslocada lá para o começo. E adjuntos adverbiais deslocados, eles são separados por vírgula, ok? Não importa, ó, expressão de tempo, grava assim. Fica no final para você não confundir muito, tudo bem? Por isso que eu peguei só essa parte aqui, ó, que é o complemento. O que vem para o começo na voz passiva? Apenas aquilo que recebe ação, o complemento. Tudo bem? Okay, so moving on. Just a moment. I'm gonna give you now another example, okay? I'm gonna show you another picture, okay? So take a look. Just a moment. Take a look at this picture here. Do you know what this thing here is? What's this thing? Oh, what's this thing? Que coisa é essa? Sorry, tá faltando o is aqui. What's this thing? O que é essa coisa? É isso que eu tô perguntando, ó. O que é essa coisa? What's that? Do you know what this is? No? This is the first video game, guys. The first video game, okay? It was invented in 1972, okay? This is the first video game in history, okay? Let me change again the color of my board because I don't like this one. So this is the first video game in history. I'm gonna give you some facts about it, okay? So just take a look. Olha só. Just a moment. I'm gonna show you now a chart that shows you the first video games in history. Ó, esses aqui foram os primeiros videogames. Aparelhos e jogos de videogame. Can you see the years here? Anos de lançamento, ó. The first one is here. Can you see? 1972. So the first video game was invented in 1972. And take a look at its name. This is the name. Magnavox Odyssey. This here is the Magnavox Odyssey. This is the picture that shows you the first video game in history, okay? So take a look. The name is here. Magnavox Odyssey, okay? This here is what we call in English the manufacturer. A fabricante, ok? Or the manufacturer.
and it was released in 1972. But pay attention to the others. Can you see here the years? Todos na década de 70. Tá vendo? Todos na década de 70. This is what I want to call your attention to. Como é que eu falo assim, olha? Eu vou escrever em português. Os primeiros videogames foram inventados na década de 70. Tá vendo? Essa informação condiz com o quadro, tá vendo? Ó? Os primeiros videogames foram inventados na década de 70. Porque o primeiro de todos, the first of them all, was Magnavox Odyssey in 1972. But then, in 1975, you had Pong, and you had Philips Telespiel, okay? And then, in 1976, you had Coleco Telstar, another one. So I can say, generalizando, né, I can say, os primeiros videogames foram inventados na década de 70, olha, foram inventados. Não importa quem inventou, tá vendo? A gente usa a voz passiva para focar naquilo que foi criado, naquilo que foi inventado, naquilo que foi escrito, naquilo que foi fabricado. É para isso que serve a voz passiva, para dar ênfase no fruto da ação, aquilo que surgiu no mundo fático, ok? Então, olha só. Os primeiros videogames foram inventados na década de 70. How do I say that in English? Sabendo que na década de 70 se fala assim, ó, in the 1970s. É só por um Szinho aqui depois do ano, ó, 1970s. Esse Szinho aqui indica que eu me refiro à data toda, à década toda. Por exemplo, ó, nos anos 80 fica in the 1980s, com S. Na década de 90, in the 1990s, põe o S. Como é que eu falo, professor? Já que você está explicando isso, aproveita e explica para a gente como é que eu falo isso. Você fala assim, ó. Deixa eu pegar o 1970 aqui, ó. 1970 com S indica a década toda, tá bom? Não confunda com isso aqui, ó. 1970. Ó. 1970 é o ano de 1970. Quando eu tenho esse Szinho aqui, é porque é a década toda. The entire decade. Vou pôr aqui embaixo, ó. The entire decade, ok? Mas como é que eu pronuncio, professor? Você faz assim, olha. Você vai separar o number aqui no meio, tá bom? Separa aqui. Ficou feio. Just a moment. Você vai cortar aqui no 19, tá bom? Aí você fala 19, ó, 19, que é o número 19, né? 19. Aí do outro lado você fala 70, que seria assim, ó, 70. Só que você tem que falar no plural, 70s. Palavras em inglês que terminam com Y, vocês sabem, ó, por exemplo, baby, quando é pluralizada, troca o Y por IES, né? Fica assim, ó, babies. Se você aplicar essa regra aqui embaixo, você entende por que é 70s. Olha só. 1970s, 1970. 1980s, 1980, a década de 80. In the 1990s, na década de 90. E assim por diante, tá bom? Não é a matéria de vocês, mas só aproveitando para vocês aprenderem. Vamos lá, então. Como é que eu falo, então, na década de 70? In the 70s. Any volunteer to translate this sentence into English? Os primeiros videogames foram inventados na década de 70. Any volunteer? O verbo inventar é assim, ó, invent. Okay? And you have to say invented. Any volunteer to translate the sentence into English, guys? The first video games were invented in aí tipo nesse década eu tipo coloco só 70s do. Você fala assim in the 70s, né? Você pode falar assim, ó. Eu escrevo assim, ó. Quando eu vou escrever, eu escrevo assim. Só que você pode falar in the, ao invés de você falar 1970s, você fala só o final. In the 70s.
Entendi. Só que isso daqui é como você pronuncia, tá bom? Ó, como você pronuncia. Só que você escreve assim, tá bom? Tá bom. Ó, eu vou escrever aqui para vocês verem, ó. The first video games were invented in the... Aí eu escrevo tudo, ó. Tá vendo? Ponto. Só que na hora que eu for ler, ou eu falo in the 1970s, pronunciando o 19, ou então eu removo o 19 e falo assim, in the 70s, in the 70s. Tudo bem? Ó, the first video games were invented in the 70s. O que eu quero que vocês foquem agora, né, pessoal, é só isso aqui, ó. The first video games é o sujeito. E esse sujeito recebeu ação. Eles foram inventados, ó. They were invented. Aqui está a estrutura passiva. They were invented. Quem inventou? Não importa dizer aqui, tá bom? Quando o agente, o executor não é importante, você não menciona. When the agent is not important, you don't mention it, ok? Eu vou continuar, tá bom? Só para vocês irem praticando. Aos poucos vocês vão gravando as coisas, ok? I'm gonna give you more examples now, okay? I'm gonna show you the cover of a book. This is my favorite book in British literature, okay? This book is one of my favorites, in fact, okay? So just take a look at the cover of the book, which I like very, very much, okay? Just a moment, I'm trying to find in here, okay? Take a look at this book cover here. Just a moment, take a look. This is the cover of a book. I love this book, okay? I read it in English when I was in the university, okay? The name of the book is The Magic Toy Shop. Take a look at this name here. Olha só, Angela Carter. Angela Carter is the author, okay? So the author is Angela Carter, okay? So I'm gonna show you a picture so that you can see her, okay? This is Angela Carter, guys. Just a moment. This is Angela Carter. I think you don't know her, okay? She's not very famous here in Brazil, but she's very, very, very famous there in Britain, na Inglaterra, okay? And she has many books about, you know, things which are imaginary, okay? But her books are amazing. I want you to say in English, Angela Carter escreveu The Magic Toy Shop. The Magic Toy Shop significa a mágica loja de brinquedos, ok? A mágica loja de brinquedos. Nesse livro tem um personagem que manipula os outros, é por isso que você vê esse senhor tendo uns fios na mão, né? E ele está manipulando a vida das outras pessoas. Essa é a história narrada nesse livro, tá bom? Como é que eu falo, então, em inglês? Olha, Angela Carter escreveu The Magic Toy Shop. Take a look at the verb escrever. How do I say escrever in English? I say write, okay? But how do I say escreveu? Escreveu é wrote, né? Como é que eu falo escrito, professor? É written, ó, written. Na voz passiva, pessoal, você sempre usa o verbo na terceira coluna, tá bom? Na voz passiva, você sempre usa o verbo na terceira coluna. Remember this information, ok? I'll repeat, ó. Na voz passiva, você sempre usa o verbo na terceira coluna, ok? Por que, professor, a gente sempre usa o verbo na terceira coluna? Pessoal, porque funciona assim, ó. A estrutura da voz passiva é assim, ó. Take a look. This is the passive voice structure. Eu ainda não falei sobre ela, porque eu vou falar agora, tá bom? Ó. This is the passive voice structure. A estrutura da voz passiva, como que é, professor? É o verbo to be, no passado, no presente, no futuro, em que tempo verbal for necessário, mais o verbo da frase, né, o principal, no past participle. O que é o past participle? É a terceira coluna, tá bom? No caso dos verbos regulares,
vocês sabem, por exemplo, o verbo invent. Ele é um verbo regular. Como é que um verbo regular faz o passado dele? Acrescentando ed, né? Então fica, ó, invented. Invented. Né? Invented. Como é que fica o verbo na terceira coluna, professor? Bom, quando o verbo termina com ed, ele fica igual, ó. Então vocês nem notam diferença. Né? Ó, invented. Mas quando o verbo é irregular, vocês percebem a diferença, ela é bem visível, because the verb is different, ok? Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui a Angela Carter, o livro The Magic Toy Shop e a autora Angela Carter como exemplo, e fosse escrever assim, por exemplo, ó, Angela Carter, né? Angela Carter escreveu The Magic Toy Shop. This is the name of the book. The Magic Toy Shop. Ponto. Como é que eu traduzo essa frase para o inglês? Ó, escreveu é a segunda coluna, é o passado do verbo. So in English I say Angela Carter wrote, tá vendo? Wrote The Magic Toy Shop. Ponto. The Magic Toy Shop. E se eu fosse passar essa frase para voz passiva agora? Pay attention. Como é que seria? Seria The Magic Toy Shop, né? Sorry. Seria The Magic Toy Shop. Foi escrita por Angela Carter, não é isso? Vejam que o que está no final vai para o começo, ó. The Magic Toy Shop. Aí vejam só. Foi escrita, was, e agora, professor? Bom, eu posso copiar o verbo aqui? Não, ó. Eu tenho que sair da segunda coluna e migrar para a terceira, porque a estrutura passiva é o verbo to be, seguido do verbo no past participle, na terceira coluna. Quando o verbo é regular, você nem percebia que eu estava mudando, porque estava com ed, você só copia. Agora, quando o verbo é irregular, você tem que mudar para a forma dele na terceira coluna. Então, aqui vai ficar was written by Angela Carter. Was written by Angela Carter. Tudo bem? Por exemplo, aqui na literatura brasileira, ó. Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Fica, Machado de Assis wrote Memórias Póstumas de Brás Cubas. E se fosse na passiva, professor, seria Memórias Póstumas de Brás Cubas was, eu tô falando do livro, né? Was written by Machado de Assis. Tudo bem? E assim por diante. So, guys, pay special attention to this structure here, tá bom? A estrutura passiva, because this is very important. Eu vou mostrar para vocês agora um verbo regular, para vocês verem que não muda, ó. Então, quando o verbo é irregular, vocês viram aqui, ó, qual que é a estrutura passiva? O verbo to be, mais o outro verbo no past participle. O outro verbo no past participle. Quando o verbo é irregular, é bem notável, né, bem visível a diferença. Quando o verbo é regular, você nem nota a mudança, né? Então, olha só. Pay attention to this other picture I'm going to show you now. Just a moment. I'm going to show you a picture of two men who are very, very famous and very important for history, okay, for humankind. Take a look at the picture. Take a look. Just a moment. Just a moment, guys. Take a look at the text that I have here. Olha só. They changed the world. Can you see here two guys? This man here is Henry Ford. And this other man here is Thomas Edison. Oh, they changed the world. Why? The inventions of both Thomas Edison and Henry Ford changed the world. As invenções de Thomas Edison e de Henry Ford mudaram o mundo. For example, olha aqui uma das invenções do Thomas Edison. Ó, Edison's best known inventions. As mais conhecidas invenções do Edison. Olha aqui. Essa daqui, ó, eu vou marcar com marca-texto. Just a moment. Essa daqui, take a look at this one.
The electric light bulb, a lâmpada elétrica. Another one, the alkaline battery, a pilha alcalina que a gente conhece was invented by Thomas Edison, okay? And the other one here is the electric light bulb. Lâmpada em inglês é assim, ó, light bulb, tudo bem? A lâmpada elétrica. E o Henry Ford, eu não sei se vocês sabem, ele revolucionou, na verdade, a indústria automobilística, porque ele criou uma nova forma de produzir carros em massa, tá bom? Aí ele criou um carro que foi popularizado por ele, que é o chamado modelo T, tá bom? Eu procurei na internet um exemplo desse modelo T para mostrar para vocês, and I have here. Take a look. É por isso que tem o Ford, né, o modelo Ford. Ford foi uma montadora de carros. Ó, aqui está o modelo T. This is called the Model T. The Model T, o modelo T. Aí eu posso falar o seguinte, ó. Presta atenção. Eu vou criar duas frases aqui. A primeira é Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica, tá bom? Ó, invented the electric light bulb, né? Deixa eu pôr aqui a palavra electric. Ó, the electric. So Thomas Edison invented the electric light bulb. Entre várias outras invenções, né? As you can see here, one of his best known inventions is the electric light bulb. And so I can say, olha, Thomas Edison, esse senhorzinho aqui, tá à direita, ó. Thomas Edison invented the electric light bulb. A outra frase que eu vou criar é falando aqui do Henry Ford e o fato dele ter criado esse modelo aqui, que foi um carro mais popular e, portanto, ele reduziu os custos e permitiu que pessoas que não tinham tanto dinheiro assim pudessem ter carro, tá bom? Então, olha, por isso que ele revolucionou lá a indústria automobilística com uma nova forma de produção, como eu falei, tá bom? Eu vou falar assim, ó, qual é o nome dele? Henry Ford revolucionou a indústria de carros, tá bom? So, Henry Ford revolutionized the car industry. Ponto. Henry Ford revolutionized the car industry. Pay attention now. Now we are going to make these two sentences here passive sentences, okay? So I want you to pay attention to structure. Lembra que eu falei, ó? Quando o verbo é irregular, é notável a diferença, ó. Tem o verbo 1 e o verbo 2. O verbo 2 vai para o past participle. Quando o verbo é com ed, você põe o verbo no past participle e você nem percebe. Porque, olha só, vai ficar assim, ó. A lâmpada elétrica foi inventada pelo Thomas Edison, né? Vai ficar, ó. Let me change here the color, just a moment. Ó, the light bulb, né? The light bulb. Ai, gente, esqueci da palavra electric, né? Sorry. The electric light bulb. Como é que eu falo? Ó, foi inventada. I'd say was invented por Thomas Edison. By Thomas Edison. Não é? Tá vendo? Pay attention. To the other one now. Just a moment. Deixa eu só corrigir aqui. So, the electric light bulb was invented by Thomas Edison. Let me make the sentences just a little bit bigger so that you can better see them, okay? Now, we're gonna do the next one, olha. Henry Ford revolutionized the car industry. Ponto, vai ficar. O que foi revolucionada? A car industry, né? A indústria de carros, a indústria automobilística. So I say, the car industry was, olha só, revolutionized by Henry Ford. Henry Ford. So, as you can see here, eu estou mantendo o ED, né? Só que you have to pay attention to something very important. Acabei mantendo a mesma cor, né? Just a moment.
I'm gonna do something here now. Just a moment, guys. I'm trying to organize things here, okay? Just to be the same. So the car industry was revolutionized by Henry Ford. Take a look. Olha só. The verb here, na primeira frase, está no passado, está no simple past. Ó, o verbo aqui em cima está no simple past. Tá com ed, simple past. Mas quando ele veio para cá, ó, was invented, ele saiu da segunda coluna e foi para a terceira, que é o past participle. Então aqui embaixo, esse invented aqui não é mais o simple past, não é o verbo no passado, é o verbo no past participle. E vocês têm que entender isso, ok? So, aqui em cima, vou falar de novo, ó, aqui em cima o verbo está no simple past, está no passado. Quando eu monto a estrutura passiva, olha aqui a estrutura, ó. O verbo tem que estar no past participle. Então, isso quer dizer que aqui, em azul, olha, invented não é o verbo no passado, é o verbo no past participle. Veja a tradução, ó. Aqui em cima é Thomas Edison inventou. Aqui embaixo é a lâmpada elétrica foi inventada, ó. Inventou, inventada. A tradução prova para vocês que são as coisas diferentes. But pay attention, in English, they are the same. There is no difference in English, okay? But you have to understand that the name is different. Here is simple past and here is past participle. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. O verbo aqui, revolutionize, está no simple past. E aqui embaixo, o verbo revolutionized, ele não está no simple past, ele está no past participle. Tudo bem? So can you see? It's different, okay? Very different. And that's it, okay?